Deuteronômio, capítulo 7. O privilégio da santidade. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos, não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para os seus filhos, pois farão os seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. E então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem os seus altares idólatras e despedacem as suas colunas sagradas. Cortem os postes de Aserá e queimem os seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que as outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com a mão forte da escravidão e da opressão do Faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de facto Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá a sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis os seus filhos, sua terra e os seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar aos seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados do que todas as nações da terra. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda a enfermidade, não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, Ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem: como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas do que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez ao Faraó e a toda a terra do Egito. Lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos. E lembrem-se dos sinais e maravilhas da mão forte e do braço poderoso com os quais Ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus,
usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês. E é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma só vez, pois, se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão, até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém lhes poderá resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo, e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro das suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Capítulo 8. Chamado para lembrar e obedecer. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, Ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e os seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os seus mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando os seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e a sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado, não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador,
cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com os seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Capítulo 9. Vitória pela graça de Deus. Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de vocês, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que Ele as expulsa de diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Recapitulação do bezerro de ouro. Lembrem-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que Ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as 2 tábuas nas quais gravou com o seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha proclamado do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levante-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram metal e fizeram um ídolo para si.
O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique de lado, e eu os destruirei, e apagarei o nome deles de debaixo do céu. Depois farei de você e dos seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma, por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mau aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que haviam feito, o derreti no fogo e o moí até virar pó fino. Em seguida, joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quibrot-Atavá e em Cades Barneia. O Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destrua. Eles são o teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com o teu grande poder e a tua forte mão. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado deste povo. Se o destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam: ele os destruiu porque os odiava, levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo e a tua propriedade especial que tiraste do Egito com a tua grande força e o teu braço poderoso. Capítulo 10. Uma nova cópia da aliança. Naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as anteriores, faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez, o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado do meio do fogo, no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte.
Então virei-me, desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Mosera, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida viajaram para Gudgoda e de lá para Jotbata, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso os levitas não têm porção alguma da terra como herança entre os seus irmãos e israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez, o Senhor ouviu as minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levante-se, siga a viagem e guie o povo para que entrem e tomem posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Chamado para amar e obedecer. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que o ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo o que nela há pertencem ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu os seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é seu Deus, o único digno do seu louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando os seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu.